Fala, meu povo! Mais um Sexta Quest aqui pra vocês. Boa noite, Urso. Boa noite, pessoal. Ou dia. Mas você pode olhar ali pela janela que é noite, aqui quando você tá gravando. Mas pode ser dia pra você. A gente tá gravando à noite, a gente tá gravando no domingo o Sexta Quest. Olha só que maravilha. O Sexta Quest que vai sair na segunda, porque foda-se. Quem tem horário é relógio, quem tem dia é semana. Né, Urso? É isso aí. Exatamente. A gente vai tentar essa semana postar o Sexta Quest na sexta, a gente jura. Depende dele, quem tem que assistir a série. Eu tenho que assistir a porra da série, ainda tem isso. Só assisti 2 episódios da porra da série, preciso assistir o resto. Mas a gente vai tentar. Eu prometo que na sexta-feira sai o Sexta Quest essa semana. Eu prometo, eu juro. Juro. Juradinho, de dedinho. Assim, de dedinho. Mas, Urso, como vocês estão vendo aí, já comecei a gravar com a cara do Loki aí. E a gente vai falar de Loki hoje. E a gente não vai falar só da segunda temporada. A gente vai aproveitar e falar da primeira também, porque a gente não fez nenhum vídeo falando da primeira, né, hoje? Acho que a gente fez, cara, se zoeira. A gente fez? Eu não tenho certeza, na minha cabeça acho que a gente fez. Sério? Parece uma coisa que a gente faria, então por isso eu vou suspeitar que a gente fez. Cara, parece uma coisa que a gente faria, mas eu não tenho certeza se a gente fez. Deixa eu ver aqui. Eu vou. Agora, isso aqui, as coisas acontecem no VideoQuest ao vivo, assim. A gente faz na hora, a gente confere na hora. Como diria o grande filósofo, quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Ninguém conferiu antes, então foda-se. Vai ser conferido agora. Vamos lá. Foi ano passado, né, essa porra? Eu não tenho certeza. Caralho, tem muita coisa pra olhar, mano. Meu Deus. Só vai na coisa de pesquisa e procurar Loki. Verdade, né? Não tem nada do Loki. A gente não fez a primeira temporada. Vamos falar da primeira temporada então também. Antes de mais nada, gostaria de avisar, botar na tela o sinal de Spoiler Alert! Esse vídeo contém spoilers da primeira e da segunda temporada de Loki e dos quadrinhos que saíram no começo desse ano também, que envolvem o Loki. Então, se você não assistiu a série, corre lá, vai assistir, para o vídeo aqui, vai assistir a série e depois você volta para ver a nossa opinião sobre, e é isso, beleza? Vou te dar aí 10 segundos. Só assiste 20 horas de conteúdo em 20 segundos. Exatamente, é isso. Muito obrigado e vamos lá. Gostaria de dizer que eu ganhei essa caneca. Ela é muito legal. Mas nós não apoiamos J.K. Rowling nesse canal. Ok? Vamos lá. Diz o homem enquanto bebe da caneca do Harry Potter. Foi o que eu acabei de dizer. Eu estou com uma caneca do Harry Potter, but nós não concordamos com J.K. Rowling nesse canal. Nós apenas temos uma história com Harry Potter, né? Querendo ou não. Então, fazer o quê, né? É a vida. A gente não sabia que essa maluca ia se transformar numa porra de uma transfóbica do caralho retardada, né? Mas vamos que vamos. Por isso que eu acho que tatuagem de banda, esse tipo de coisa, de gente que não morreu, é sempre bom tomar cuidado. Complicado. Mas vamos que vamos. Vamos começar fazendo um resumo da primeira temporada de Loki. A primeira temporada de Loki, ela começa no momento em que... no Ultimato, né? Depois do Ultimato que começa a primeira temporada de Loki. É no meio do Ultimato. No meio do Ultimato, que é quando o Loki foge com o cubo cósmico, né? E aí ele é pego pela TVA, né? Que é aqui em português ficou AVT, né? Que é a Agência de Variância Temporal. Isso. E aí ele começa lá uma saga lá, onde estão procurando um outro Loki. Que mata geral os polícias do tempo. Que tá matando muito policial do tempo. E aí os caras, já que você é um Loki, a gente vai usar você. Você vai ajudar a gente a achar esse outro Loki aí. E a primeira temporada roda toda em volta dessa premissa, né? De encontrar esse tal Loki. Eles encontram a tal Loki, no caso, né? Que é a Sylvie. E o Loki meio que tem uma ligação com ela, assim, né? Porque eles são Locks, obviamente.
E aí, enfim, tem todo um... Tem muito episódio, são 6 episódios. Muito episódio, né? São 6 episódios. São 6 episódios aí, onde tem toda essa correria com... Um dos grandes momentos é quando eles vêm vários Locks de dimensões diferentes, e um deles é um crocodilo com aquele chapeuzinho. E tipo, o cara fala assim, ele é um Loki? Bom, ele pode estar fingindo ser um Loki, o que tornaria ele mais Loki ainda. Cara, essa série abraçou completamente o conceito Nós Somos uma Série de Quadrinhos. O MCU, ele já tinha muita coisa dos quadrinhos. Por exemplo, os Guardiões da Galáxia é quadrinho puro, né? Apesar de não ser a formação original e tal, mas é uma formação muito boa e é quadrinho puro. Eles é um traço do James Gunn, né? O James Gunn, ele gosta de fazer a coisa do jeito certo, vamos dizer assim. Do jeito certo pra nós fãs, obviamente, né? Pra quem não é fã, foda-se, pau no cu da gente, eles vão gostar do mesmo jeito porque eles não conhecem as histórias. Mas pra gente que é fã, é muito bom quando um cara, um diretor, um roteirista, escreve uma história, tipo, realmente pensada do quadrinho, sabe? As pessoas ficam putas quando eu digo isso, mas o primeiro Thor é um exemplo disso. Ele pode ser um filme que muita gente acha chato, o Urso meu acha chato pra caralho. Mas é um filme que é bem fiel aos quadrinhos, tá ligado? É muito fiel aos quadrinhos do Thor, a origem do Thor. Então, eu gosto justamente porque é muito fiel. Mas o 2, por exemplo, é uma bosta. Apesar de ter muitos traços. Eu não gosto do 3. Aí fica polêmica. Eu passei a gostar do 3 depois de um tempo. Mas eu confesso que logo quando ele lançou, eu fiquei muito puto pela mudança de tom. Era uma coisa. O Thor era uma coisa que tinha uma certa comédia, mas era uma coisa mais comedida, né? Essa comédia. E no Ragnarok despirocou, né? Porque é o Taika Waititi, então despirocou. E, tipo, foi por um caminho que eu falei assim, porra, não é ruim, sabe? É legal, mas não casa com o que estava sendo construído pro Thor, né? Mas, enfim. Eu passei a gostar do Ragnarok, eu gosto muito do Amor e Trovão. Mas enfim, e aí, o que eu tava falando, Urso? Eu me perdi. Tava falando de que como essa série, né, as 2 temporadas abraçam o fato que é um quadrinho. Exatamente. E eles abraçam que é um quadrinho e vamos que vamos. E aí a segunda temporada, na primeira temporada a gente vê a Sylvie matando aquele que permanece, descobrindo toda uma tramóia lá na AVT, descobrindo que existia toda uma tramóia na AVT, porque a AVT, todo mundo acreditava que ela era gerida pelos Guardiões do Tempo, né? Que era aqueles 3 malucos lá, gigantes. Era 3 robôs, se não me engano. Eram 3 robôs gigantes. E aí descobriu-se que eram robôs aquela porra, e aí descobriu-se que existia um cara chamado Aquele que Permanece, né? E que a gente descobre depois que é o Kang, né? Que foi o vilão do Homem-Formiga Quantumania. E aí, que na verdade foi bem subaproveitado no Quantumania, devo dizer. Eu até pensei assistir por causa disso, mas eu falei, posso assistir um filme do Homem-Formiga, não tenho certeza se eu tenho tanto tempo livre assim. Disse eu enquanto ficava cutucando meu nariz. Assim, todo mundo acha Quantumania horrível. Eu não acho horrível. Para um filme do Homem-Formiga, é bem divertidinho, sabe? Mas eu concordo com todo mundo que fala que o Kang foi um vilão muito subaproveitado. E além de subaproveitado, ele tem uma derrota, assim, absurdamente risível. Quer que eu conte? Falo que muito... deixa para outro dia, a gente não falou que ia falar esse filme, né? No começo. Mas um filme que foi lançado no começo do ano, todo mundo viu. Todo mundo já sabe como é que o Kang morre. Só você que não sabe. Mas eu ouvi falar também que o problema foi que teve muita refilmagem com esse filme. Teve várias refilmagens. Mas enfim, e aí a gente tem o Kang no final, e a Sylvie acaba matando o Kang, que é aquele que permanece. E termina que mais assim, a gente fala, até daqui a pouco. Exatamente, ele termina, ele morre e ele olha pra ela, porque só tá ele e ela no momento, né? Ela jogou o Loki pra fora de onde eles estavam. E aí ele fala pra ela depois que ele morre, quando ele tá morrendo, né, ele fala, a gente se vê daqui a pouco. E morre.
E aí terminamos a primeira temporada com o Loki chegando na TVA, né, na Agência de Variância Temporal, e descobrindo que mudou tudo e que ninguém reconhece ele. Você lembra do final da primeira? Que é assim? Lembro. Aí ele vê a estátua do Kang e tudo mais e tal. Beleza, terminamos a primeira temporada, começamos a segunda. Na segunda temporada já começa daí, né? Dele vendo isso, ele fugindo, correndo, e aí ele tem o primeiro deslize temporal. Que é ele indo parar em no mesmo lugar, só que em uma outra parte do tempo. Na verdade, ele viaja entre o tempo e o espaço, né? Depois a gente entende que ele viaja entre o tempo e o espaço. E nesse lugar onde ele foi parar, as pessoas lembram dele. E aí ele fica com essas viagens muito loucas, viajando pelo tempo e espaço, no primeiro episódio, isso. Até que o Mobius, né, descobre um jeito. Isso não, descobre uma pessoa. Ele descobre uma pessoa, que é essa pessoa aqui. Não, pera. É essa pessoa aqui. Que é o Ouroboros. O Ouroboros, ou Obi, né, como as pessoas conhecem ele, né? Urso, sua câmera deu uma guinada aí. Eu percebi. Eu tava olhando ela lá. Opa, vai não. E aí ele explica que tem um jeito de resolver o BO. Fala, ó, a gente tem como resolver, mas vocês vão ter que entrar naquele lugar ali. E você pode morrer no processo. Ele fala pro Mobius, né? E aí o Mobius vai. Fala, não, eu vou salvar o Loki, porque o Loki, porra, ajudou a gente pra caralho, né? E tal. E tá ajudando a gente ainda, eu vou salvar o cara. E aí eles vão lá e conseguem salvar o Loki, né? No primeiro episódio, isso. Conseguem tirar o Loki desse deslizamento temporal. Só que aí o Ouroboros descobre, depois que isso acontece, ele fala, então, tem alguma coisa errada com o Tear, que é o lugar onde ele tinha que ir lá pra salvar o Loki. Ele não devia estar agindo assim. Tem alguma coisa errada. Mas até aí tudo bem, só tinha alguma coisa errada, dava pra resolver. Vou tentar resolver, mas acho que é simples. Só que a gente descobre que não era tão simples, né? Exato. Mas toda a segunda temporada é o que é aquilo e por que aquilo tá dando defeito, entre aspas, defeito, né? E as soluções. E aí a gente tem toda a temporada baseada no que o Urso acabou de dizer. E aí a gente tem a volta de uma personagem que é a Sylvie, né? Que ela fugiu do tempo e se entrou na linha do tempo sagrada, né? Como é chamada. E foi viver a vida dela. Não, ela entrou numa outra linha, na verdade. Não foi na sagrada. Ela entrou numa... Como é que eles chamam? Variante. Não, variantes são as pessoas. Ramificação. Ela entrou em uma das ramificações e ficou lá. Virou atendente do McDonald's. Eu não consegui uma imagem dela como atendente do McDonald's. Mas ela tá no McDonald's aí. Eu tava no McDonald's outro dia, tem uma atendente bonita. Tem atendentes muito bonitas no McDonald's. E ela tava no... se você olhar atrás, é um McDonald's ali atrás. Você vê os negócios amarelos. Só que eu acho que é década de 70. 1970, se eu não me engano. Final de 70, começo de 80, alguma coisa assim. E aí ela tá lá, vivendo a vida dela, até que vai o Loki, o Mobius e o Brad. Grande Brad. O Brad merecia um vídeo à parte só sobre ele. E o Ouroboros também merecia um vídeo à parte só sobre ele também. Mas vamos focar aqui. Aí o Brad disse que encontrou a Sylvie, né? Porque eles estavam procurando a Sylvie, porque o Loki tinha deixado ela lá. Ela tinha expulsado o Loki da sala daquele que permanece, e o Loki falou, ela matou ele, então deve ser isso que deve estar dando merda. Precisamos achar ela e dar um jeito de resolver isso. Eles encontram, porque o Brad encontra ela. Por quê? O que acontece? Antes disso, acontece uma das novas líderes, vamos dizer assim, da TVA, né? Resolve que ela vai destruir todas as ramificações. Podar todas as ramificações, como eles falam, né? Porque só deve existir a linha do tempo sagrada. E as ramificações, elas têm que ser podadas. Tem ramificação demais, então vamos podar tudo. E aí ela faz uma geringonça lá. E esse Brad era da equipe dela. Só que no meio do processo ele foge e vira um ator de cinema lá numa das ramificações e tal.
E aí Não, na linha temporal sagrada, pra eles não destruir todas. Então, ele queria ficar lá. Verdade. E aí o Loki e o Mobius vão lá e pegam ele. E aí vão atrás da Sylvie. Mas antes da gente falar da Sylvie, eu queria falar de uma coisa, Urso, que é uma discussão que eu acho muito interessante, que é aquela conversa que o Loki e o Mobius têm na sala das tortas. Por favor, me lembre dos detalhes para que eu possa comentar melhor. Eu lembro da cena, só que não lembro do que eles falaram exatamente. Eles estavam falando sobre o Mobius nunca ter nunca ter procurado a linha do tempo dele, o lugar onde ele se encaixava. Ah, muito boa essa conversa. Muito boa essa conversa. E ali a gente vê que o Mobius, ele fala, cara, a única coisa que eu conheço é a TVA. É o que eu me lembro, é onde eu vivi durante os últimos sei lá quantos séculos. E isso, pra mim, é minha casa. Eu não preciso de mais do que isso. Eu não preciso de mais nada, isso aqui é meu. E aí a gente vê que... Primeiro, na primeira temporada a gente descobriu que todo mundo da TVA era uma variante. E aí na segunda temporada a gente tem esse diálogo que mostra pra gente que, no caso do Mobius, ele realmente não sente falta. Mas depois a gente descobre que ele tinha medo não de descobrir o que ele tem na linha do tempo sagrada, mas o que ele perdeu. Ou é o contrário? É o que ele perdeu. É. Ele fala, se eu tivesse algo... Se fosse uma vida tão melhor assim. E aí ele revela que ele tem esse medo. Mas enfim, esse diálogo é muito bom. Prestem muita atenção nesse diálogo, que é muito importante. Vamos voltar pra Sylvie. Aí eles encontram a Sylvie e ela fala, não, eu matei ele mesmo. Eu enfiei a espada no peito dele e ele tá morto agora. Eu acho que era mais uma faca ou uma adaga. Não, era um negócio desse tamanho assim, mano. Olha, a adaga é definida por outras coisas, não só pelo tamanho. Parecia uma cimitarra, aquele bagulho que ela usa, mano. Sei lá, é que Locks normalmente usam adagas. Não, o nosso Loki usa adaga. Ela usa uma cimitarra desse tamanhozinho, verde. Mas enfim, ela matou o maluco. Aquele que permanece, que é o Kang. Ela não matou, ela só fez o buraco e mata Deus. Ela é um deus, não sei se você sabe. Uma deusa, no caso. Então, mas não da morte. Mas ela é uma deusa. Você falou que quem mata é Deus. Ela é uma deusa. Verdade. Você não especificou que era a deusa da morte que matava. Você só falou que era um deus. Aliás, está morta. Não importa. A morte não está morta, na verdade. A morte, mas... Enfim. Isso é outro bagulho. Enfim, vamos que vamos. A gente já tá com 17 minutos de gravação. Vambora. O que importa é que começou uma zona temporal no bagulho. E aí, eles resolvem tentar consertar o tear e eles vão atrás de uma variante daquele que permanece. Pra poder tentar ver se ele ajuda a resolver o BO, né? É por causa que eles precisaram... É porque foi trancado todo o sistema... E precisavam da permissão, precisavam que, tipo... basicamente, um bagulho de sentir meio que a ágora temporal, seja qualquer merda é isso, pra verificar e liberar o código, sabe? Basicamente, eles tinham um sistema de duas... verificação em duas etapas. Então precisava dele. Oh, meu Deus do céu. É tipo desbloquear o celular com a digital, tá ligado? Ou com a cara. Você precisa do dono do bagulho. E aí encontraram o cara, encontraram também a Ravonna. Pra quem não lembra, a Ravonna, na primeira temporada, ela era a chefe do Mobius. E no final da temporada ela acaba traindo o Mobius porque ela acredita que a TVA deve continuar existindo do jeito que sempre foi e nada deve ser mudado. Uhum. Inclusive, ela mata o Loki. Ela poda o Loki. Que é quando ele vai parar no lugar onde ele encontra os outros Lokis. Porque a gente descobre que as pessoas podadas, elas não morrem. Isso é um detalhe da primeira temporada importante. Elas são mandadas para um lugar que eu vou usar aqui um termo que o Jamesons, né,
Grande Jamesons, grande site Jamesons. Vai estar o link do Twitter deles aqui pra vocês. Eles são bem legais. Segue lá, que eles falam muita coisa de Marvel. Mas tem um termo que ele usou que é a Pedreira dos Deuses. Não é exatamente isso que acontece no Loki, mas é muito parecido, né? Depois a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco. E aí, o Loki vai parar nesse lugar, encontra várias variantes dele lá, que já foram podadas, estão lá. Inclusive um famoso jacaré. Inclusive um famoso jacaré. E aí, bem, temos isso aí. E aí, na segunda temporada, quando a gente volta, eles encontram o Timely. Aí eles conseguem levar o Timely pra AVT. A Ravonna também vai para lá, mas não tem muita coisa que ela faz lá. Ela tá lá basicamente pra ser podada no final, né, Urso? É isso que acontece com ela. A gente tem a Miss Minutes, que é o reloginho laranja que fica... Obviamente era do mal, gente. Quem não reparou isso tudo? Obviamente ela era maligna, mas na primeira temporada não parecia, mas ela dava todos os indícios já a gente que era cego. Eu falei na primeira temporada que ela obviamente vai fazer alguma merda. Pois é. E aí ela também era uma vilãzinha lá, foi uma das vilãs da temporada. E aí, beleza, eles conseguem desbloquear o bagulho. Só que quando eles tentam resolver o BO, o Timely é completamente obliterado. E a TVA é completamente obliterada logo depois. Só que aí, nessa brincadeira, o deslizamento temporal do Loki volta. E ao invés dele morrer junto com todo mundo, ele é deslocado no tempo e espaço de novo. E ele começa a passar por vários lugares, assim. E depois ele percebe que cada um desses lugares onde ele passou eram lugares onde um dos amigos dele, da TVA ali, com quem ele fez amizade, quem era? O Ouroboros, o Mobius, o Cassie, a B-15 e a Sylvie. Em cada um dos lugares onde ele passou nesse deslize, era dessas pessoas que estavam ali. Aí primeiro ele encontra o Cassie pessoalmente. O Cassie tá fugindo de Alcatraz, o que por si só já é maravilhoso. E detalhe, é uma história real, tá? Essa fuga de Alcatraz é baseada numa história real. Dos 3 únicos caras que fugiram de Alcatraz. Com sucesso, né? E que nunca foram encontrados depois de fugir. Então é baseado num fato real. Isso é muito legal. Isso é para as pessoas ficarem... É um fun fact muito legal. E aí, depois disso, né, depois dele encontrar o Cassie, ele desliza de novo. Aí o Cassie foge, né? E foge com os outros 2 amigos dele, eles pica a mula dele. E lá ele não é conhecido como Cassie, ele é conhecido como o nome do cara que conseguiu fugir. Eu esqueci o nome do cara agora. Acho que é Williams, alguma coisa assim. E aí ele acaba que ele vai parar no lugar do Ouroboros, onde o Ouroboros tá. E surpresa, o cara maníaco por jet ski vendia jet ski. Não, isso eu ia falar depois. Eu tô falando primeiro do Ouroboros, que é a primeira coisa. Ouroboros. O Ouroboros, não o Mobius, o Ouroboros. E aí o Ouroboros... Parecido conceito, né? O Ouroboros, nessa realidade onde ele tá, o Ouroboros é um escritor de ficção. Falido. Parece eu. Mas enfim. E aí o Ouroboros tem um livro que ele basicamente conta a história da TVA, né? E aí o Loki fala, não, mas você era um grande cientista. Ele, não, mas eu sou um cientista, eu sou físico. eu sou formado em física, eu sou um cientista também. Ele, ótimo, então você vai me ajudar. E aí eles começam a conversar. O Loki conta pra ele toda a história e fala assim, você não vai acreditar. Ele, não, eu acredito em você. Eu sei exatamente do que você tá falando. Aí eles começam a se explicar, o Ouroboros começa a fazer uns testes com o Loki pra ver tentar descobrir como é que funcionava esse deslizamento temporal, até que ele diz pro Loki que ele pode controlar aquilo. E aí eles começam a tentar controlar aquilo, não conseguem, tudo mais. E aí ele fala, olha, eu acho que cada deslizamento tá levando você pra uma pessoa que você conhece. Eu acho que você tem que aproveitar isso e tentar reunir o grupo. E aí ele vai.
vai deslizando e vai encontrando cada um. Antes disso, tem aquele problema matemático que, tipo, ele entrega o livro que explica como funciona a TVA para ele. Que é o livro que, teoricamente, ele escreveu. Sim. Só que, tipo, tem um problema com isso. Eu aceito a destruição da casualidade aqui dentro. Aqui nessa casa não respeitamos a casualidade. Mas o problema maior pra mim foi um cara de tecnologia 9 fazer basicamente o item de tecnologia 11 com só o manual. É sério, é como se você pegasse como fazer um computador, fosse pra Renascença e faça. Toma, é assim que faz. Mas aí você tá falando do Timely. Eu ainda tô no Ouroboros. Eu tô no Ouroboros, ele chega e dá pra ele o manual que ele escreveu. Então, mas o Ouroboros, o que o Ouroboros constrói é um negócio bem rudimentar. O Timely, quando ele recebe aquele negócio, ele constrói umas coisas que estão realmente bem à frente do tempo dele. Sim, o problema é que ele ainda era negro pobre. Eu não consigo acreditar. Se chegar, tipo, num servo medieval e entregar pra ele aqui. Negro pobre e de Chicago. Mas continua. Entregar pra ele, tipo, toma aqui um livro como fazer microchips. O cara vai falar, porra, fascinante isso. Eu não faço ideia onde vou achar as peças. Tipo isso. E aí ele começa a recrutar o povo, né? Depois dessa conversa com o Ouroboros. Só que quando ele consegue recrutar todo mundo, a última pessoa é a Sylvia. A Sylvia fala que não vai, que foda-se pau no cu dele. Até que ela percebe que o mundo dela também tá se desfazendo. Aí ela vai. Só que quando ela chega lá, o Loki já tá desistiu da vida, né? Basicamente. E aí ela fala, não, a gente precisa realmente fazer isso. E aí as pessoas começam a sumir. E aí o Loki fala... Elas viram como chama aquele bagulho? Espaguete. É a interpretação mais engraçada que eu já vi de um buraco negro. E aí o Loki fala, mano, fudeu, não sei o quê. E aí do nada ele consegue se deslizar no tempo e controlar o deslizamento pra onde ele quer ir. E aí começa a segunda parte da história do Loki, que é ele tentando resolver isso acho que é o último e penúltimo capítulo, né? É o penúltimo episódio. Acho que foi dividido em 3 atos, né? A série, né? Foi dividida em 3 atozinhos. E esse é o terceiro ato, que é onde ele começa a deslizar e ele começa a tentar resolver o BO. E aí ele vai parar no fim do tempo, né? Porque ele consegue fazer com que eles vão lá, resolvam um problema, mas só que mesmo resolvendo o problema, é um problema simples. Não importa quanto eles aumentem a capacidade da máquina, não lembra o nome da máquina? Do TR, as linhas são construídas de forma exponencial. Então, tipo, não importa, se você não fizer um TR que aumenta de forma exponencial num grau maior do que o grau do exponencial do próprio expansão das linhas do tempo, é impossível você funcionar. Na verdade, fisicamente falando, não precisa ser maior, ela só precisa ser igual. Eles têm que expandir no mesmo ritmo, né? Mas continue. É verdade, eu falei errado. Mas continue. Eu devia ter falado maior ou igual. A frase seria melhor. Então, é um problema que, tipo, não há como resolver isso. Daí ele fica puto e vai falar com aquele que permanece. E daí a gente vê aquela cena quando ele volta, ele falou, eu vejo vocês, ele encontra. E aparentemente ele falou várias vezes com esse cara. Várias vezes. Muitas vezes. Cara, a parte que ele fala assim, quem disse pra você que essa é a primeira vez que nós temos essa conversa? E aquele que permanece olha assim e fala, acho que fudeu aqui pra mim, hein? Ele faz uma carinha de tipo, puta que pariu. Mas ele finge demência e vai lá e, não, porque não sei o quê, porque não adianta que você faça, não sei o quê. É interessante aquilo. Vai, continue. Daí, tipo, ele volta no tempo e vai falar de novo com ele. Aliás, ele volta várias vezes, daí tem uma que ele simplesmente para e fala, porra, você não reage? Qual é o seu problema? Você sempre ser saqueado. Daí ele fala, não, eu tô sob controle, sempre tive. E eles contam e tal. E tipo, ele faz isso
E logo depois ele faz um poder e ele faz o outro que tira o dele e fala: E você? Você acha quantas vezes que eu tive essa conversa com você? Daí ele só faz assim: fantástico. Cara, é muito bom essa cena, porque primeiro o cara tava congelando o tempo. Toda vez que eles conversavam, aquele que permanece, né? O Kang, que tava paralisando o tempo pra eles conversarem, tirando a Sylvie de jogo. Eu não sei porque que a Sylvie tá aqui ainda. Já devia estar aquele que permanece. E aí ele tá lá, e aí ele parava o tempo pra eles ficarem conversando e tal. Aí tem uma hora que ele fala: quer saber? Vamos deixar acontecer. Aí ele libera o tempo. Quando a Sylvie vai atacar ele de novo, o Loki vai... Quem falou pra você que é essa a primeira vez? É ele... cuzão! Vai comer meu toba agora. Mas tudo isso que a gente falou até agora, foi um grande resumão da história, é pra falar da última... de como o Loki resolveu o BO. Uhum. Ele se tornou o deus das histórias. Ele se tornou o Tear. E então, esse foi com um pesar glorioso, como é que é a frase? E falava até no primeiro filme, um propósito glorioso. E, cara, é um final maravilhoso. Por vários motivos. Por vários motivos. Primeiro que o Loki, desde o começo, ele era um vilão que ele não era exatamente um vilão, na verdade. Ele matou um monte de gente quando invadiram Nova York. Mas ok. Mas ele era mais rancoroso do que um vilão, assim, sabe? Ele não era como Caveira Vermelha, por exemplo. Que era um pau no cu, racista do caralho. O Loki, no primeiro filme do Thor, tudo que ele faz é por ciúme. Ele tinha ciúme do Thor. E aí ele descobre que não é filho do Odin de verdade e que ele é filho dos gigantes de gelo lá, do Lawful, alguma coisa assim. E aí ele fica putaço e aí ele faz tudo que ele fez no primeiro filme do Thor. Nos Vingadores é consequência do que aconteceu no Thor, né? Ele cai da ponte e tal, da ponte arco-íris lá, né, da Bifrost. E aí o Thanos meio que resgata ele, né, e começa a usar ele como marionete, né? E aí é o que a gente vê no primeiro Vingadores. Mas ele não era um vilão só por vilania. Mesmo no quadrinho, ele não é um vilão só por vilania. Ele é o deus da trapaça, então ele faz as coisas meio que, no quadrinho pelo menos, meio que por diversão, sabe? Ele só quer pregar peças, vamos dizer assim. É que algumas peças saem de controle. Mas enfim. E no final dessa história, ele tem uma redenção. Essa série inteira, na verdade, é sobre uma redenção do Loki. Mas não de uma forma cafona e nem forçada. As coisas são bem construídas, sabe? Eu tenho uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto de humanização de vilão pau no cu. Tipo Coringa, tipo... Endeavor. Lex Luthor, Endeavor de My Hero Academia. Que ele não é exatamente um vilão, mas ele é um tremendo pau no cu na história inteira. Enfim, eu não gosto dessa tentativa de humanizar vilão. Eu não gosto. Só que no Loki, desde o começo, tá claro que ele não é um vilão no modelo clássico do vilão. Ele é uma pessoa que tá experimentando sentimentos controversos e usando desses sentimentos da forma errada. É mais ou menos como o Killmonger. O Killmonger, ele não é simplesmente um pau no cu, né? Ele tem até... Embora eu tenha matado a namorada dele só pra garantir o segredo de Wakanda. Isso foi muito pau no cu. Na verdade, não foi pra garantir o segredo de Wakanda. Ele matou ela pra poder matar o outro, né?
Pra poder matar o Onda Sônica lá. E... Enfim, e o Loki... Ele tem essa ideia de não ser um vilão clássico. Eu não sei se você concorda comigo, Urso. Você assistiu os filmes, então qual é a sua opinião sobre essa parte do que eu tô falando? Ele não é exatamente um vilão clássico, sim, isso é verdade. Mas eu acho que eles cometeram alguns crimes aí. Crimes sérios. Pra fazer o mínimo. Não nego isso, mas o que eu tô querendo dizer é mais ou menos como... Vamos. Deixa eu tentar achar uma analogia que funcione. Pensa numa criança que não tem a atenção dos pais. Pensa assim. E vamos dizer que são pais ricos, vai. Aí a criança vai e derruba um vaso chinês muito caro que a mãe tem. Ele derrubou aquilo porque ele é um pau no cu? Não. Uma boa pergunta. Não, ele derrubou porque ele quer chamar a atenção dos pais. E a melhor forma de chamar a atenção dos pais é fazendo os pais olharem e falarem: caralho, ele quebrou um bagulho que custa 300 milhões de dólares. Sacou o que eu quero dizer? Entendo. É uma questão de... Eu quero atenção, eu preciso de atenção, eu quero que vocês olhem pra mim, entendeu? E ele faz isso por causa dos pais mesmo, né? Por causa do Odin, por causa do Thor e tudo mais. Porque o Thor tem tem toda a atenção e tudo mais. Então ele tem esse negócio de se sentir inferior e ele quer mostrar que ele pode ser superior. Mas eu não tô negando que ele fez maldades. Ele fez maldades, ele fez coisas deliberadamente maldosas. Mas eu ainda não vejo ele como um vilão clássico. Ele é um vilão, obviamente, mas ele não é um vilão clássico. E a redenção dele foi por meio foi por meios onde ele continuava com aqueles traços de vilania, principalmente na primeira temporada, até ele entender que ele fazia parte de uma coisa muito maior e que o BO tava chegando até ele, então ele precisava ajudar a resolver. E aí no final a gente tem ele meio que pegando... ele até fala uma frase de vilão e ele fala assim: eu vou ser o que eu sempre fui destinado a ser, né? E aí ele vai lá e toma as rédeas das linhas do tempo e se transforma no tear humano, né? No tear divino, né? Uhum. E eu acho que essa é uma redenção muito boa, porque ao mesmo tempo em que você, de certa forma, humaniza ele, né? Você também mostra que ele ascendeu ao lugar onde ele sempre quis, que era um trono. Sim, mas só que não é um trono glorioso por um título, blá blá blá. É a missão dele manter, de certa forma, a liberdade como conceito em todas as linhas temporais. Exatamente. E ele assume isso e fala: não, eu vou dar pra cá que o B.O. é meu. Ele... acho que é o ato mais poderoso de magia que a gente já viu em todo o universo MCU. E aí, eu quero entrar... A gente falou do Jameson mais cedo, né? Eu falei do Jameson mais cedo. O Urso não conhece porque ele não acompanha o Twitter, né? Mesmo ele tendo um Twitter. Mas os Jamesons, eles são um perfil do Twitter. Eles têm um site agora também, um portal chamado Jamesons também. E eles falam só de Marvel, basicamente. Eles falam uma outra coisa uma outra coisa assim diferente, mas é 90% Marvel. E eles fizeram uma thread sobre a teoria do Vingador Prime, né? Deixa eu explicar rapidamente o que é o Vingador Prime e depois eu vou falar das duas teorias que eles têm, né? O Vingador Prime é uma história que saiu no começo do ano, de 2023, nos Estados Unidos, e foi escrita pelo Jason Aaron, né? O Jason Aaron é um cara que está trabalhando muito com a Marvel ultimamente. Ele escreveu várias coisas legais. E ele é relativamente um bom escritor, pelo menos eu acho ele um bom escritor.
E ele escreveu essa história do Vingador Prime. Quem é o Vingador Prime? O Vingador Prime é uma variante do Loki do universo 18201, onde o Thor morreu quando era criança, mas ele morreu num acidente. Ele não morreu por causa do Loki. Só que aí, nessa realidade, o Loki se tornou rei de Asgard, né? Ele chega um momento em que ele tira o Odin do poder e toma o lugar. E aí passa um tempo, ele como rei de Asgard, deus de todos os deuses, e ele fala assim, caralho, tô entediado. E aí ele começa a viajar pelo multiverso. E aí, quando ele viaja pelo multiverso, ele descobre duas coisas. A primeira é que todos os Lokis de todos os outros universos são desprezíveis e perdedores, né? Eles sempre são derrotados. E aí vem a segunda coisa que ele descobre. Eles sempre são derrotados pelos Vingadores. E ao mesmo tempo que os Lokis desses universos são derrotados pelos Vingadores, o Loki, né, o Loki principal que é dessa história, ele descobre que os Vingadores só existem por causa dele, do Loki. E aí ele volta pro universo dele e impede que os Vingadores existam. Ele prende o martelo do Thor em Asgard, né, de uma forma que ele não saia, não vá atrás de um hospedeiro pro Thor. Ele faz com que o Capitão América nunca desperte do gelo, colocando, inclusive, gigantes de gelo pra ficar de olho no Capitão América. E o Homem de Ferro, falando dos três, assim, dos três principais, vamos dizer assim, pelo menos do MCU, e o Homem de Ferro nunca conseguiu fugir daquela prisão e ele vira um alcoólatra na prisão e fica preso lá pro resto da vida. É basicamente isso. Só que o que acontece? Depois ele descobre que ao fazer isso, ele deixou a Terra desprotegida, Midgard, né? A Midgard dele ficou desprotegida. Então ela ficou suscetível a todos os grandes vilões da Marvel. Thanos, Galactus, Eternos, Eternos não, Celestiais, enfim. E aí ele olha assim e fala, beleza, já que eu acabei com todos os heróis, quem tem que resolver esse BO sou eu. Ele vai lá e enfrenta todos esses grandes vilões, só que no processo ele mata todos os seres vivos do universo, não é nem da Terra, porque ele consome uma quantidade de magia tão grande que a magia cobra sempre seu preço, né? Isso é em todos os universos onde magia existe. A magia cobra seu preço. Ela tem um preço, ela não é de graça. E nessa história, o preço foi a vida de todos os seres vivos do universo, menos ele. E aí ele, desgostoso do que ele fez e tudo mais, ele se joga no sol da Terra, né? Ele se joga no sol, só que ele não morre. Ele é enviado para a Pedreira dos Deuses, que eu falei um pouco mais cedo, eu citei como referência para o lugar lá onde as pessoas podadas vão parar. Mas não é a mesma coisa. Eu só citei porque eu achei o conceito parecido. Mas na verdade é o lugar onde os deuses esquecidos vão parar. E aí lá ele reza pro universo matar ele. E o universo olha e fala... Aliás, isso é uma entidade real do quadrinho da Marvel, né? O universo? Não é exatamente o universo, mas é o todo, né? Que é aquele que só vê, tipo... as estrelas. Como é que chama aquele? O Vigia? Não, aquele que ele é feito de estrelas por dentro. Como se fosse uma bolha. Aparece no terceiro filme do Thor. Não lembro. Aparece no terceiro filme do Thor? Sim, ele é um... Quando eles chegam lá e o cara pede um desejo. No quarto filme do Thor? Isso, quarta. Tá, lembrei quem é. E aí, o universo... eu não lembro o nome dele. Mas deve ser, acho que é o todo mesmo. E aí esse universo... o universo diz pra ele que não vai morrer. Aí o que ele faz? Ele fala, beleza, já que eu não vou morrer, eu vou criar... É o terror. Vou criar aí como é que chama? A equipe mais poderosa de todo o multiverso. E ele monta os Vingadores do multiverso, basicamente. Onde ele vira o Vingador Prime.
Beleza. Aí o que acontece? A galera começou a tecer teorias depois que teve o final de Loki sobre esse quadrinho e o final de Loki. Porque a coisa é muito parecida, né? Porque o Loki, no final da série, ele tá ali no centro do multiverso. Né? Sim. E ele é o... Tecnicamente dentro da linha temporal. A gente não sabe se é dentro da linha temporal ou se é dentro do multiverso. Não, ele tá no centro do multiverso, Urso. Porque ele tá segurando todas as ramificações do universo. Não, é que gira do tempo, mas a gente não sabe se é universos, vai que é outra camada, mas pra todos os efeitos Mas então, é explicado isso. Aqui, todas as linhas do tempo, elas são universos diferentes. Isso é explicado na série, na primeira temporada, na verdade. Cada ramificação é um universo diferente que é criado ali. E aí, por isso que tem variantes. Não é só uma linha do tempo. É que eles chamam de linha do tempo sagrada. Mas não é só uma linha do tempo. É um novo universo com sua própria linha do tempo. É por isso que eles vão podando. Porque, como é uma nova linha do tempo, ela pode acabar interferindo na linha do tempo principal. No universo principal, de alguma forma. Mas, enfim. E aí, ele tá ali, no final da série, ele tá no centro do multiverso, segurando, basicamente, sentado em cima de todas as linhas, de todos os universos que existem, né? E esse Vingador Prime é basicamente essa mesma coisa, porque ele tá no fim do universo, né? Ele tá no fim do tempo, no quadrinho. E aí começou essa teorização sobre isso. Mas o grande ponto é... Os quadrinhos da Marvel, nos últimos 12, 13 anos, vem tentando se adequar, de certa forma, ao MCU. Então tem muita coisa que acontece que é parecida com o que está acontecendo no MCU, para poder... A gente teve a Guerra Civil 2, por exemplo, né? A gente teve a Guerras Infinitas, que era para ficar parecida lá com o Ultimato ali. Enfim, a gente teve algumas séries nos quadrinhos que ficaram parecidas com coisas que estavam acontecendo no cinema para chamar novos leitores, né? E conseguiu, por sinal, porque a Marvel vendeu o quadrinho pra caralho nesses últimos anos. E aí o que acontece? Surgiu essa teoria. E aí o pessoal do Jamesons levantou duas possibilidades, né? Que eu vou citar aqui e vamos ver se vocês concordam ou não. As duas possibilidades são... A primeira é que o Jason Aaron já sabia da trama da série Loki, e aí ele construiu a saga do Vingador Prime em cima disso, né? Pra ficar parecida. E a segunda, que é a que o pessoal do Jamesons mais acha viável, é que ele só assistiu a primeira temporada e escreveu uma história de multiverso baseada naquilo, mas da cabeça dele. É possível isso? Por quê? Porque a Marvel, o MCU, o Kevin Feige, ele não gosta muito de... Não é do feitio dele passar as tramas das produções pro pessoal dos quadrinhos antes das produções irem ao ar, né? E aí a gente fica nessa. O que vocês acham? Qual dessas duas opções você acha? Qual você acha? Eu vou ficar com a primeira. Parece mais simples. A primeira seria mais prática, né? Uhum. Simplesmente o diretor de Loki passou pra ele e falou, é isso que vai acontecer. E aí ele foi lá e escreveu uma história similar. Mas a gente tem a teoria de que não, ele só escreveu da cabeça dele também. Isso também é uma teoria que tá aí. Eu vou ficar com o Urso. Eu também acho que a primeira é mais prática, né? E eu acho que pode ser a verdadeira. O pessoal do Jamesons discorda. Eles acham que a segunda é mais viável, até porque, como eu falei, o Kevin Feige não gosta muito de colaborar, vamos dizer assim, de collabs com os quadrinhos, né? Pode ser que ele nem queria, alguém mais pra cima mandou fazer, talvez. Pode ser também. Eu queria agradecer ao Jamesons por esse fio, né, por essa thread, que eu roubei descaradamente para poder falar aqui no nosso vídeo. Mas é isso. A gente recomenda, Urso, as duas temporadas de Loki? Recomendamos, né? É óbvio que sim. É óbvio. Foi muito bom, é muito foda. E vai ter repercussão direta com
com o multiverso agora, porque agora a gente vai entrar na saga do multiverso, principalmente depois do The Marvels, né? Do As Marvels. Você foi assistir, Bruce? As Marvels? Não. Eu assisti As Marvels. Você vai querer assistir pra gente fazer um vídeo junto ou você prefere que eu faça sozinho? O quanto você se importa com a Carol Danvers? É que assim, tem repercussão no multiverso. Talvez eu assista, mas não agora. No sentido que não vai ser o do próxima semana. Então eu faço o vídeo só. Da próxima semana não vai ser porque vai ser aquela série lá. Mas provavelmente na próxima semana eu já vou querer gravar ele. Aí se você for assistir, você me avisa, porque a gente faz junto. Senão eu faço sozinho. Beleza? Eu vou pensar muito nisso, ok? Fechou. E aí é isso. A gente recomenda Loki. A gente recomenda que vocês assistam as Marvels também. É um filme maravilhoso. Como eu fiz um short lá aqui no canal falando das Marvels em 1 minuto. E tem uma das melhores sequências de luta, assim, de batalha da história do MCU. Tem uma das melhores. É muito foda. É muito bom. A sincronia... Nossa, ficou tudo muito foda. Só assistam. O filme é maravilhoso. E é isso. Terminamos aqui, Urso? 50 minutos de vídeo? 50 minutos. A gente tem que aprender que o Sexta Quest devia ser só 30, a gente devia começar a cumprir essa meta, né? Mas enfim, falamos tudo que precisávamos. E gostamos da série, recomendamos a série. Recomendamos também que você se torne padrinho do VideoQuest aqui embaixo. Tá aqui, ó. Eu recomendo também que vocês assinem o canal, deem um like, compartilhem, comentem, façam todo aquele trabalho lá, toda aquela liçãozinha de casa que a gente pede pro pessoal. Mesmo que não gostar, fala aqui, na nossa cara, aqui embaixo. Vocês são um bando de merda, isso é tudo merda. Fala então aí, bonzão. O Urso se empolgou um pouco, mas é isso. E é isso. Também tem o Pix do VideoQuest. Se você quiser escolher o tema de uma Sexta Quest, é só fazer um Pix de R$50 e a gente faz. E a gente faz um vídeo pra você. Lembrando, séries, se for de 25 minutos até 13 episódios. Se for uma série de 40 minutos, tem que ter até no máximo 8. E a gente também vai fazer sobre filmes, trilogia de filmes, enfim. Você escolhe. Faz lá o pedido que a gente vê a possibilidade. E é só você mandar um Pix e na mensagem do Pix você colocar o tema que você quer. Beleza? Sigam a gente nas redes sociais, Video Underline Quest no Twitter. Aliás, vocês podem também falar, se vocês queiram ou não, que a gente comente se foi você que teve, né? Exatamente. Você pode querer muito anônimo. Você pode dizer se você quer revelar que foi você que pediu ou não, ou você pode ser só um patrocinador anônimo de um tema. Siga a gente nas redes sociais, Video Underline Quest no Twitter, VideoQuest Oficial no Instagram. E em breve, muito em breve, vai sair o VideoQuest 100. Então, essa semana vai ter a última rodada de perguntas. Então, vão lá fazer pergunta no VideoQuest. No VideoQuest, Instagram do VideoQuest Oficial, beleza? Urso, obrigado pela companhia. A gente se vê mais tarde, porque esse vídeo vai sair na segunda-feira. Então a gente se vê mais tarde no Shonen Quest, beleza? Sim. Mais tarde, ainda hoje, se possível às 9 em ponto, provavelmente não, vai ser um pouco antes ou um pouco depois, mas a tentativa tá ali, né, falando dos mangás das semanas. Que no caso é dia 13 de novembro. Uma segunda-feira 13. Até mais! Pior do que uma sexta-feira 13, na minha opinião. Muito pior, muito pior, muito pior. Tchau. Tchau.